Nós vamos então nessa noite meditar num texto bastante conhecido que está lá no Evangelho de João. João capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura do verso 5 e 6. Versos 5 e 6. Nós vamos hoje meditar a respeito da frase que Jesus respondeu aos seus discípulos, né? Em especial Tomé, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu queria meditar muito nisso. E eu separei aqui alguns textos. E ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu já estava vendo isso e Deus me fez lembrar de uma situação muito engraçada. Eu fico pensando como é que Deus trabalha o nosso coração, né? Ele nos dá o texto e nos permite algumas vezes vivenciar aquilo que nós vamos pregar. O tema da nossa noite, ou da nossa meditação nessa noite, é os desvios da vida. Os desvios da vida. Poderia ser o desvio da estrada, mas eu quero fazer uma analogia com os desvios da vida, paralelo com aquilo que Jesus disse, que eu sou o caminho. Você já deve ter por várias vezes ouvido alguém dizer assim: ó, fulano está desviado. Fulano está desviado. Por que a gente fala que está desviado? Está desviado do caminho. Desviado do quê? De Jesus? Não, do caminho. E é justamente em cima dessa passagem bíblica que as pessoas dizem: fulano está desviado. Existe crente desviado, irmãos? Existe, sim. Se Jesus é o caminho e você está fora dele, então você desviou o caminho. Eu prefiro dizer afastado. Eu procuro dizer afastado, mas é só uma questão de semântica, é só uma questão de palavras, mas na verdade ele está distante. E à medida que você vai se distanciando, a coisa vai ficando pior. Então eu quero nessa noite trabalhar essa temática sobre os desvios da vida ou desvio do caminho. E eu fiquei pensando como é desagradável para nós que estamos fazendo uma viagem em BR ou até mesmo em BA, e lá na frente você começa a ver luzes piscando e há ali uma pista interditada. Quem vai daqui para Monte Gordo, aliás, quem está voltando de Monte Gordo, está tendo uma interdição na pista, estão perfurando alguma coisa. Marcos viu ali, né? Estão perfurando alguma coisa por baixo, colocando uma manilha, não sei o que é, e é um trecho aonde estreita a pista, e você tem que diminuir a velocidade. Esses dias eu passei ali, inclusive de noite, era 2 da manhã, e os homens estão trabalhando ali dia e noite. Então você tem que desviar, você tem que, né, diminuir a velocidade. Mas enquanto há um estreitamento da pista, menos mal. Mas às vezes, como já aconteceu, você tem que fazer um desvio mesmo. O pessoal desvia porque a ponte caiu, porque a estrada, enfim, um acidente envolvendo ali combustível, qualquer coisa, e você é obrigado a fazer um contorno gigantesco. E é tão ruim porque sempre o desvio, a estrada nunca é boa igual a estrada principal. Sempre o desvio, a estrada é cascalhada, a escada tem mais buraco, ou ela tem uma segurança menor para você trafegar. Então sempre você vai ter essa questão do desvio. O desvio é terrível. Nunca o desvio vai ser mais rápido, né? E aqui eu queria trabalhar essa ideia de desvio e atalho. Você sabe a diferença entre desvio e atalho? É a mesma coisa ou não? Desvio e atalho? A pessoa diz: olha, vamos pegar aqui a BR, e alguém diz: olha, eu conheço um atalho. Você sabe que esse atalho nunca dá certo, né? Mas assim, basicamente a gente pode trabalhar com a ideia de que um desvio quase que você é obrigado a fazer. O desvio você não escolhe, você é obrigado a entrar porque desviaram você do caminho. Vamos trabalhar dessa maneira do ponto de vista de estrada. E um atalho é você que toma a decisão. Eu estou na estrada, não há nenhuma obstrução, eu posso continuar, mas eu tenho aquela ideia, eu conheço um atalho. Esses dias, alguns anos atrás, eu tive que ir para a cidade de Itanagra, que é a cidade que é responsável pelo nosso campo missionário. Inclusive, vou ter que voltar logo para lá. E indo daqui para lá, você tem um atalho que você pega na estrada, na linha verde. Gente, você anda, mas você anda, estrada de chão horrível, o carro bate, chega lá com os parafusos tudo solto.
Se você tiver alguma obturação já para cair, cai no caminho, tanto que bate. O pessoal brinca, diz que bate tanto, Marcos, bate tanto que até o certificado no bolso bate, tanto que o carro bate. Ou seja, aquelas costelas de vaca, você tem que andar devagar, no meio do nada. Se quebrar o carro ali, pronto, ninguém vai te achar, porque nem sinal do telefone tem. E às vezes nós queremos, durante a nossa caminhada, a gente quer pegar um atalho. Às vezes nós temos que pegar um desvio, porque às vezes não é a hora. Então, quero trabalhar essa ideia. Jesus respondeu Simão, deixa eu ler o texto a partir do verso 5, porque aí a gente vai contextualizar. Verso 5 do capítulo 14, diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? E Jesus respondeu no verso 6, eu sou o caminho, a vida... eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus aqui, ele está dizendo, não é que existe um caminho, eu sou o próprio caminho. Eu sou a verdade e eu sou a própria vida. E aqui tem um trecho que eu sempre gosto de citar, que muita gente, inclusive estudantes da Bíblia, acabam cometendo erro, porque em algumas traduções está escrito, ninguém vai ao Pai. E a tradução correta do grego ali, e também transliterado do hebraico, é ninguém vem, porque Jesus está falando isso do ponto de vista do céu, né? Não é que ninguém vai, ninguém vem ao Pai, senão por mim, porque Ele é o caminho. Muito bem, essa temática de desvio é muito interessante. Quem aqui, de repente, foi para um lugar que nunca foi antes, é a primeira vez que você vai? Alguém já teve, claro? Até para você conhecer, você tem que ir a primeira vez. Mas a questão é, se eu vou com alguém que conhece o caminho, eu estou mais tranquilo. Eu não conheço, nunca fui, mas o motorista está me levando. Eu estou indo com um grupo de pessoas que conhecem o caminho, então eu relaxo. Ontem à noite eu tive uma experiência muito parecida com isso, e foi um misto, porque o eletricista que fez lá a instalação lá do campo missionário, chamado Rony, se tornou um amigo, e eu estava lá no campo missionário fazendo a janta lá para os missionários, e Abraão, viu, Jane? Abraão resolveu fazer pão. Vou fazer pão, e aí me tocou da cozinha. Pastor, só tem que desocupar a cozinha porque eu agora vou amassar pão, não pode entrar vento, né? E Abraão gosta das coisas tudo muito bem certinho. E me tocou da cozinha. Eu fiquei pro lado de fora. Digo, Abraão, eu tenho que fazer feijão, eu tenho que fazer o almoço de você. Não, uma hora. Você não pode entrar na cozinha de uma hora, porque o pão tem que amassar, 45 minutos Aí eu fiquei pro lado de fora, aí veio o Rony. Falou, pastor, você conhece essa região aqui pra cima? Não conheço não. Quer conhecer? Olhei para Abraão, não posso entrar na cozinha, Abraão, eu vou ali. E ele me levou e nós fomos conhecer uma área de Itapecerica que eu nem imaginava que existia. Uma ruazinha apertadinha, um lugar maravilhoso, eu tirei algumas fotos, acho que alguns de vocês já curtiram uma paisagem de pôr do sol, assim, maravilhoso. Um lugar lindo. E ali eu conheci um outro jovem, que é morador da região. Então, enquanto eu fui com o Rony conhece, e eu tive a experiência dupla de ir com quem conhece e de conhecer uma pessoa no caminho. E esse jovem, chamado João Pedro, inclusive, tá vendendo uma terra lá, me mostrou a fazenda dele e tal. E eu falei, eu tenho um rio aqui, não tem perto? Tem, o senhor quer conhecer? Mas eu olhei assim, o sol já caindo. Eu falei, não, acho que hoje não vai dar mais, né? Porque já tá... Vai ver o quê? Não, vamos. E os dois me instigaram aí. E nós fomos. Irmãos, eu conhecia Rony, mas não conhecia João Pedro. E a estrada começou a funilar. Eu estava com a picape, tudo bem que estava seguro. E os galhos começaram a tocar e eu estava dentro da picape e comecei a baixar. A sensação que a gente tem é que o galho vai bater na gente. Na verdade, vai bater no... Mas eu comecei a me apertar. E eu acho que eles perceberam. Pastor, você está com medo? Não, é porque é apertado, né? Estou preocupado como é que eu faço a volta com essa picape grande. Gente, foi afunilando. Agora sim, tem muito lugar bonito, tem muita casa que eu nunca ia imaginar que tinha lá. Chegou no final, finalmente o rio era bonito, realmente um rio largo, né? Vou levar Abraão lá, disse que é bom para mergulhar. E um rio bonito, coloquei o farol para poder ver no escuro, e agora como é que dá ré com esse carro? Aí os dois foram manobrando. Então eu tive essa experiência de ir para um lugar e num caminho que eu não conhecia. Eu confiava em um, mas não conhecia o outro. Meu Deus do céu, estou me enfiando nesse buraco.
E como é que eu vou sair com esse carro, né? O meu medo não é nem o lugar, mas é como é que eu saio daqui. Mas não teve problema nenhum. Acabei conhecendo. Mas qual é a nossa sensação? Quando você vai sozinho, eu sozinho jamais entraria naquele lugar. Por quê? Porque eu não conheço. Mas muitos de nós, às vezes, querem trilhar um caminho que não conhece. E acha que isso é aventurar. Enquanto isso acontece na estrada, no acampamento, tudo bem, irmão. O pior que pode acontecer é furar um pneu, você tem que passar a noite no escuro e depois andar mais uns 7 quilômetros a pé para pedir ajuda. Ok. Mas e quando nós estamos aplicando isso na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida profissional e mais na nossa vida espiritual? Tem gente que está aventurando. Tem gente que está abusando. Tem gente que está tentando fazer uma aventura. Esses desvios nunca vai sair boa coisa. Não há jeito, porque se Jesus declarou, eu sou o caminho, por que é que nós queremos pegar atalho? Por que é que nós queremos ir para um caminho que eu ainda não conheço? Só existe um caminho, que é Jesus, mas muitos de nós querem fazer isso. Eu quero só citar, me veio à mente agora, Agar. Você lembra da história de Agar? Abraão recebeu a promessa de Deus de ter filhos, mas essa promessa estava demorando aos olhos de Abraão. O que fez a esposa de Abraão? Colocou Agar ali, e Agar foi o atalho que eles acharam para que Abraão tivesse um filho. Né? Sara, então, olhou para Agar e disse, já sei o que eu vou fazer. E todas as vezes que nós tentamos, irmãos, ajudar Deus, ou quando nós tomamos uma medida para tomar um atalho, porque está demorando, ou a minha bênção está demorando, ou a minha vitória está demorando, ou minha cura está demorando, ou aquilo que eu tenho pedido está demorando, você pode ver que nosso impulso é tentar ajudar Deus, sempre. E Sara, quando olhou, Agar, ela deu ali uma ajuda para Deus, por assim dizer, né? Tomou então um atalho para desviar então aquilo que ela tinha como estéril, mas Deus no tempo certo ia dar para ela, era uma promessa de Deus. O atalho causou muitos transtornos e aliás causa até hoje, né? Essa estrada do atalho ou do desvio nunca é asfaltada, nunca é balizada. É literalmente uma grande aventura e esse atalho que Sara tomou gerou então uma outra nação, os árabes, e hoje nós temos aí o conflito entre árabes e israelenses que tem durado desde aquele período até agora. Aliás, de Ismael surgiu aí, a gente estava vendo aí pelo menos 12 tribos também de Ismael e estão espalhados aí. E nós estamos tendo um conflito, principalmente agora, né, que Israel está aí em combate com os palestinos. Até hoje, nós estamos sentindo o reflexo do atalho que Sara tomou. A ideia, irmãos, é não sair do caminho. Você já viu um formigueiro como é tão organizado? Está aqui Marcos, que é produtor de abelha. De abelha não, de mel, porque ele não produz abelha, né? Uma gafe terrível, né? Não produz abelha, mas produz o mel. E ele me contando da organização, um dia eu comentando com o Marcos, poxa, como o formigueiro organizado, ele diz, é porque você não conhece as abelhas, como elas são organizadas, cada uma delas tem uma função, e a colmeia, é assim que fala, né? A colmeia, então, tem uma vida próspera, por quê? Porque cada um tem sua função, ninguém atropela ninguém. Mas existe um filme não, um desenho, né? Onde mostra ali as formigas quando cai um galho, e elas ficam desesperadas, como é que vão fazer? E aí tem que ter alguém, um supervisor que fala, vamos contornando, contorne. É muito hilário ver esse filme, acho que é Vida de Insetos é o nome desse. E eles vão contornando o galho maior, parece que é a coisa mais perigosa do mundo, e aí consegue. Por quê? Porque ele só obedece um caminho. Mas a gente não, a gente quer ser esperto, a gente quer dar um jeito. Né? Como é difícil isso. A ideia, irmãos, é ficar na estrada principal, que é Jesus. Jesus é o nosso caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, quando fez essa declaração, irmãos, ele estava então nos seus últimos dias, ele estava preparando ali os discípulos para aquilo que ainda viria. Ele estava preparando o espírito deles, preparando o coração para que ele pudesse então partir.
As palavras que Jesus estava dizendo ali eram para confortar, era para dar ânimo ali. Jesus já tinha dito isso, eu estou no capítulo 14, mas Jesus já tinha dito isso lá no capítulo 13, verso 36. Ele disse: eu vou partir, eu vou mandar um outro consolador para vocês, vocês não vão ficar sozinhos. Agora ele está assegurando: olha, eu vou subir, mas eu sou o caminho, vocês vão ficar no caminho. Aliás, irmãos, os discípulos de Jesus, no princípio, antes de ser chamado, antes de ser denominado qualquer coisa, eles foram chamados aqueles do caminho, os irmãos do caminho. Então, sempre essa questão do caminho foi colocado para nós. Por quê? Porque Jesus se colocou como um único caminho. Simão, aliás, tanto Simão como Tomé, eles tinham uma dúvida: Senhor, o Senhor está dizendo que para onde o Senhor vai, a gente não pode ir agora, mas mais tarde nós iremos. E como é que nós vamos se o Senhor não mostrar onde é? Só que na cabeça tanto de Pedro, de Simão Pedro, como na cabeça de Tomé, eles estavam olhando só o aqui e agora. Por que eles falavam e por que tinham essa preocupação? Porque antigamente, no tempo de Jesus, embora o Império Romano tivesse feito as pavimentações, existiam estradas, né? Mas eles usavam muitos os caminhos que eram já pré-estabelecidos para as cidades. Por exemplo, de Jerusalém existe uma porta chamada Porta de Damasco. Tem as várias portas. Por que aquele portal tem o nome Porta de Damasco? Porque de dentro da cidade que é murada, se você vai para a região de Damasco, você tem que sair pela Porta de Damasco. Então existem os caminhos, as rotas pré-estabelecido. Então, para onde você vai? Eu vou para tal lugar. Então, não sai pela essa porta, não. Atravessa a cidade, sai de lá, porque de lá você vai reto. Era basicamente assim. Vocês lembram que eu disse que quando Jesus fez a entrada triunfal, naquele domingo de Ramos, ele que ficava em Betânia, existia um caminho pré-determinado que entrava, aliás, até hoje, né? Se você sair de Betânia, você vai passar Betfagé, vai subir o Monte das Oliveiras, para o lado de trás, e vai descer o Monte das Oliveiras e vai dar direto na Porta Dourada, que hoje está fechada. Então, aquela porta era a porta que vinha de Betânia. Cada lugar que você saía de Jerusalém ia para uma direção. E por que não era bom desviar do caminho? Porque o caminho já estava pavimentado, o caminho já tinha conhecido, já tinha lugarejos, eles já conheciam aonde podiam parar, né? Se ele pegasse qualquer outro atalho ou desvio, tinha salteadores, tinha bandidos, o caminho era difícil, os animais já não passavam. Né? Quando você está indo numa trilha, não sei se vocês têm esse costume de andar no campo, você percebe quando as pessoas passam, o mato fica pisado. Mesmo na mata fechada, aqui é um caminho. Ou é de caçador, existe um caminho, porque existe uma trilha. É melhor andar na trilha do que sair com a tiririca comendo você. Você já esteve com a tiririca, aquele mato que corta? Gente, aquilo corta que nem navalha. A tiririca corta e ela faz duas coisas. Você está suado, né? Teu corpo está molhado de suor. Ela corta, o teu próprio suor queima. Então tem que andar com camisa. Então a ideia é sempre, ou na mata ou no deserto, não se desviar desse caminho. Jesus é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Jesus é o único caminho que pode nos levar ao céu. Pastor, existe outro caminho? Não. Para o céu, não. Mas existem outros caminhos? Existem. Jesus é o único caminho ao Pai. Tudo o resto é atalho. Tudo o resto é porta na cara. Existem outros caminhos que levam ao Pai? Não. Vou repetir. Só existe Jesus. Não há santo, não há obras, não há nada. Só Jesus. Você só consegue chegar ao Pai se for por Jesus. E você só consegue chegar ao Pai indo por Jesus se você for discípulo dele. E se você for obediente à palavra dele. Existem outros caminhos que vão levar à perdição. Jesus na cruz, ele abriu a porta. Ele abriu a possibilidade. Até então, antes de Jesus, como é que você vai para o céu? Sem Jesus.
Ah, pastor, mas no Antigo Testamento, o Antigo Testamento está apontando para a vinda do Messias. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Verso 20: por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Mateus capítulo 7 vai dizer assim, verso 13 e 14: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Ó, caminho e vida. E são poucos que encontram. Provérbio 16 também vai dar esse exemplo, verso 9. E aqui é muito interessante para nós. Porque nós, irmãos, sempre tentando ajudar Deus, sempre tentando dar um jeitinho, né? Algumas pessoas acabam tendo uma aflição, dado a demora do tempo de Deus, ou dado a urgência, porque quem está sentindo dor, quem está sentindo fome, quem está com alguma inquietação, ele quer cessar a dor. Né? Quando a enfermeira chega para você e diz, olha, vou te dar aqui um remedinho, amanhã vai passar a dor. Amanhã, doutor? Por que não passa agora? A gente quer se livrar logo disso. E no nosso pensamento e no nosso coração, a gente arquiteta muita coisa. Olha o que diz aqui, Provérbios 16, 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Então, antes de tomar um caminho, uma trilha, antes de fazer qualquer coisa, nós devemos fazer o quê? Pedir a direção de Deus. Pedir a direção. Senhor, eu vou por esse caminho? Na verdade, irmãos, poucas são as vezes e raras são as vezes que nós não temos efetivamente a resposta certa. No fundo do nosso coração, a gente sabe o que deve fazer. A gente sabe que deve esperar, que deve confiar. Mas o desespero é tamanho que a gente vai se autoconvencendo que não tem jeito. E aí você impõe a sua vontade, o seu desejo. Você se autoconvence ou passa a conversar com as pessoas pedindo conselho a seu favor. Já viu que tem pessoas que pedem conselho, mas quando alguém dá um conselho contrário, ela ignora e vai pedir para o outro. E ela vai pedindo até que ache uma pessoa que diga, não, é isso mesmo. Não, você está certo. Aí ela diz, olha, não é que eu estou certo mesmo? 5 falaram para não fazer. E 2 falaram para fazer do jeito que se quer. E essas 2 parece que prevalecem mais. Por quê? Porque isso apraz o seu coração. Oh, eu quero fazer isso. Aquelas ali estão querendo atrasar o meu lado. Mas essas 2 pessoas disseram que eu realmente tenho vantagem de fazer isso. Eu posso fazer isso. E é onde você quebra a cara. Porque às vezes, irmãos, a Bíblia diz que é na multidão que você consegue ter aí um bom conselho. Ou seja, as pessoas de Deus, as pessoas que amam você, os seus líderes, e principalmente quem está de fora, consegue dar o melhor conselho, né? Quem está envolvido emocionalmente não dá um bom conselho, já percebeu? Às vezes o pai, ou às vezes a mãe, às vezes um amigo muito chegado, a depender de como você conta, e sempre que você conta a sua história, você é a vítima. Você não diz que errou, eu vou dizer que errei. Não, fulano fez isso comigo. E se essa pessoa for muito amiga, muito querida, ela não vai questionar, mas por que essa pessoa fez isso? Nunca vai perguntar, ela vai dizer, por que absurdo que ela fez isso com você? E quando vem alguém de fora, ela diz, mas vem cá, em que circunstância se deu isso? Por que ela falou isso? Aí quando você diz o porquê, ela diz, mas aí, tá vendo aí? Mas aí você não quer ouvir isso não, você quer ver que a pessoa passa a mão pela cabeça. Às vezes é assim. Por isso que é importante, irmão, sempre que você vai pedir conselho, peça a um líder. Peça a alguém que tenha aí um cuidado com você, porque ele vai lhe dizer, e às vezes você vai até levar um puxão da orelha, mas é bom, na hora dói, mas é bom, porque às vezes a gente fica procurando nossos pares, os nossos iguais, para que eu tenha razão. Às vezes você tem que ouvir umas verdades, mesmo que na hora não seja bom, mas ele está dando o melhor conselho. Eu sei por mim, eu não gosto de levar repreenda, mas é necessário. É necessário. Então Jesus é o caminho. Ele é a única forma de nós podermos alcançar a salvação e nós já conhecemos isso.
Algumas pessoas, repito, procuram então um atalho, procuram um jeito. Não há outro jeito senão Jesus. Mas ele disse mais, ele diz: eu sou a verdade. Não apenas eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. E aqui nós temos uma grande dificuldade, principalmente a sociedade, não nós, os crentes, porque eu entendo que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Mas se você for olhar, vai ter muitos críticos, inclusive dentro das nossas denominações, dizendo: ô pastor, mas essa Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico, e lá na frente ela foi totalmente traduzida para o grego. Depois ela foi então emitida uma nova versão chamada de Vulgata, né? E depois ela foi traduzida, depois que passou então do hebraico e do aramaico, passou-se para o grego. Depois ela sofreu uma segunda, aliás, uma terceira, né? Porque foi do hebraico e aramaico para o grego e depois para o latim. Depois ela sofreu uma outra tradução e foi para o alemão. Depois foi para o inglês. Lá na frente, muitos séculos, é que veio para João Ferreira de Almeida, que fez a primeira tradução. E de lá para cá, haja tradução, né? A Bíblia do crente, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia da mulher que não ora, a Bíblia do jovem, a Bíblia do... E é dar-lhe versões, né? Eu mesmo gosto da nova versão internacional, mas existem tantas traduções. Então há quem diga: pastor, mas essa Bíblia que o senhor está dizendo que é a verdade, poxa, veja aí quantas... E aí eu fico pensando, ou eu creio num Deus soberano, num Deus todo-poderoso, o Deus da história que não permite, por mais que haja, vamos dizer assim, as interpretações ou uma tradução de uma palavra, porque nós temos que entender, irmãos, que muitas palavras do português não há em outras línguas, não há comparação. Um exemplo que me foi dado é a palavra saudade no inglês, né? Eu sinto falta. Esse negócio de saudade, né? Baiano diz: um cheiro para você. Um cheiro? Como assim um cheiro? É um cheiro? É um beijo, é um carinho, né? Você ouve isso, no Paraná diz assim: olha, vou te dar tô com saudade de você, quando eu te encontrar vou te dar um abraço de 2 voltas e meia. Como é um abraço de 2 voltas e meia? Imagina um homem elástico, né? Que é tão apertado, tão com saudade, que vai se dar 2 voltas e meia. É claro que nós temos essa acomodação das línguas, mas isso não tira a verdade da palavra. A sociedade diz que a verdade ela é flexível. A verdade é uma questão de ponto de vista. A filosofia vai dizer que a verdade depende de onde você está vendo, de que ótica, ou de que lugar, ou de que tempo. Ponto de vista, é verdade. Todo ponto de vista é uma vista do ponto. Eu vejo vocês. Eu vejo todos vocês num único olhar. E cada um de vocês só podem me ver. Vocês não estão... Quer dizer, a não ser quem está lá atrás vai ver a nuca do que está na frente, né? Mas João só está me vendo. E todo mundo está vendo João. Mas eu estou vendo João e todo mundo. Então, se a gente for considerar isso, cada um vai ter a sua verdade. O que é verdade? E as pessoas dizem: não, mas essa é a minha verdade. Quando Jesus diz: eu sou a verdade, ele está dizendo: eu sou absoluto, não há variação. Isso deixou, inclusive, irmãos, Pilatos, o governador da época, Pilatos chegou a perguntar para Jesus: mas o que é verdade? Pilatos não conhecia a verdade. Jesus diz: eu estou dizendo a verdade. Ele diz: o que é verdade? Pilatos não entendia a verdade. A verdade, irmãos, é aquela que não pode ser mudada. Os tempos vão passando, os costumes vão sendo alterados, modas vão surgindo, e até os nossos costumes, né? A gente vai mudando de um tempo para cá. A nossa língua portuguesa também sofreu mudanças. Está aí a Pró Geralda, que é especialista na língua portuguesa, sabe disso. Do tempo que se falava voz me ser, hoje fala o quê? VC. É VC. Tenta ler aí um WhatsApp da juventude, ver se você entende alguma coisa. É complicado, né? Se você for falar assim, Facebook, não é Facebook, é Face, é Insta. Não, manda mensagem no Insta. Por que não fala que é Instagram?
Não, no Instagram já não pode falar, só Insta. Vai se encurtando, vai se adaptando. Jesus é a verdade real, a verdade absoluta, sem falsidade. Jesus falava a verdade e vivia a verdade. Verdade é aquilo que existe, irmãos, é concreto. Jesus esteve, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, está preparando um lugar, foi o que ele disse aqui, a partir do verso 1 do capítulo 14, ele está preparando e ele voltará. Essa é uma verdade inabalável, essa é uma verdade verdadeira. Aliás, o próprio Jesus, quando dizia, ele dizia, em verdade eu vos digo. Ele estava dizendo, essa é a verdade absoluta, não há variação. Há muitas pessoas que acabam não crendo mais nessa verdade. Qual é a verdade? Que ele é o caminho. Que o que ele fala, ele vai cumprir. Ele nunca deixou de cumprir, nem sequer nada. Exatamente o que ele falou. Minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão. Jesus, quando ainda estava conosco, ele disse para os seus discípulos, vocês estão vendo essas pedras? Não ficará pedra sobre pedras. E eu e Gilza fomos testemunhas oculares. Nós vimos as pedras caídas. Nós vimos as pedras que caíram no ano 70 depois de Cristo. E elas estão lá. Pedras sobre pedras. Não tem nada. É tão bom. Claro que eu não precisava estar lá para acreditar nessa verdade. Mas é tão bom você tocar, ver aquelas pedras. O impacto foi tão grande que quando caiu, fez um buraco no chão, e elas ficaram cravadas no pedras de 70 toneladas. Elas caíram com uma violência tamanha que afundaram no chão. Depois, claro, outras pedras soterraram. Quando, na escavação, tiraram as pedras menores, mas aquelas pedras de 70 toneladas continuam lá, desde o dia que elas caíram, exatamente como Jesus disse. Eu me arrepio só de pensar nisso. Tudo que ele disse é verdade. E se ele disse que está preparando um lugar, se ele disse, confie, eu voltarei e aonde eu estiver, vocês estarão. Eu vou duvidar do quê? Que motivo eu tenho para duvidar disso? Os homens vão me dar uma série de artifícios e justificativas para dizer que essa verdade não é tão verdade assim. Irmãos, se tudo isso for um engano, se o evangelho for um engano, se tudo isso for um engano, ainda assim, eu estou colocando uma hipótese bem... No final, nós ainda estaremos na vantagem. Se Jesus não existe e se não há salvação, ainda... Estou falando uma hipótese bem absurda, só para vocês. Ainda assim, nós somos honestos. Ainda assim, nós somos fiéis. Ainda assim, nós ajudamos e contribuímos para uma sociedade justa. É uma grande aposta. Aqueles que acham que isso não é verdade, acham que Jesus não é o caminho e levam uma vida banal, porque afinal de contas, na visão deles não existe amanhã. Na visão deles, nós estamos perdendo tempo de domingo a domingo, nós estamos perdendo tempo em não fazer a vontade da nossa carne. Eles acham assim. E é uma grande aposta. No final, nós vamos ver quem é que estava certo. Só que quando sair o resultado, é irreversível, não dá mais para voltar atrás. Então, as pessoas criam situações e elas acreditam nesses absurdos. Nós temos a verdade fundamentada nesta palavra de Deus. Jesus, então, é a verdade absoluta e tudo que saiu da boca dele. Todas as promessas já foram cumpridas até aqui e muitas serão cumpridas até aquele grande dia. As promessas do livro de Daniel ainda muitos não se cumpriram e há promessas ainda do Antigo Testamento que vão ser cumpridas em nossos dias. Claro que a gente não vai ficar agora olhando as situações e tentando fazer comparações, mas, por exemplo, o rio Eufrates está secando. Ninguém está vendo isso. O aquecimento global está acontecendo, os rios estão secando. A instabilidade, vamos dizer assim, da natureza com chuva, lugar onde não chovia, agora chove demais. O que é isso? É só o clima? É só coincidência? Não há nada se preparando, o cenário está sendo preparado.
Antes de ontem, indo para o campo missionário, a gente viu um arco-íris, né? E toda vez que você vê um arco-íris, a gente lembra da promessa que Jesus fez, ou que Deus fez, que não acabaria com a humanidade com água. E imediatamente eu lembro, mas ele não disse nada do fogo, né? Ele prometeu que não seria mais com água, mas não disse nada que não seria com fogo. E a gente fica olhando o aquecimento global e a gente fica vendo tantas coisas. Sim, está se cumprindo. Só que a gente não percebe. Como é que a gente percebe um cumprimento de uma profecia quando ela já aconteceu? Aí nós olhamos para trás, olha, a queda de Israel, que eu acabei de dizer, né? A queda de Jerusalém, a gente consegue ter a plena certeza, por quê? Porque é um fato que foi prometido e que foi executado. A criação do Estado de Israel em 1945, o retorno do povo judeu à terra, aconteceu. Só que quem estava vivendo isso em 1945, após a Segunda Grande Guerra, não se apercebeu que isso era um cumprimento. Achavam, não, a ONU foi criada, né? Inclusive o brasileiro teve grande importância na fundação do Estado de Israel. Quando a gente vive a história, a gente não percebe. Então, nesse exato momento, enquanto nós estamos vivendo, eu e vocês, pode ser que a gente esteja sendo testemunha ocular de algo que nós não estamos percebendo agora. Mas quando lá na frente passar e acontecer, você fala, poxa, é mesmo, lá em 2024, o pastor Marcos até falou disso, e a gente não percebeu na hora. Porque o que Jesus fala é a verdade. Mas ele disse mais, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ah, eu quero viver minha vida. Que vida? Só existe uma vida, a vida com Cristo. Há uns domingos atrás eu citei Paulo dizendo, eu não tenho por precioso, eu não tenho por importante coisa alguma. Se eu vivo a vida de Cristo. Se eu perder minha vida, eu perco por Cristo. Se eu morrer, é vantagem. Sabe, irmãos, nós queremos levar a nossa vida. A verdade, irmãos, é que nós estamos equivocados em muitas coisas. Nossos filhos, quando nascem, a gente faz planos para os filhos. Claro que nem sempre acontece, mas o pai e a mãe sempre quer o melhor. Hoje, aniversário do João, eu fiquei vendo algumas fotos dele pequenininho. Sempre a gente lembra como ele gostava de cantar. E a gente olha para aquela criança e diz, o que será que vai ser esse menino? O que será? O que Lara vai ser? Médica? Veterinária? Porque as crianças sempre gostam disso, né? Advogada? É advogada, Lara? Não? O que vai ser, Lara? Fala aí, traduz aí. Médica? Eu queria sempre ser advogado. Desde pequenininhos eu quero ser advogado. Quando eu comecei a estudar, coloquei a cara no livro de que não vai dar para ser advogado, não. Tem que ficar lendo muito. Todo dia a lei muda. Você quando finalmente consegue aprender, mudou a lei. Não é possível. Assim é médico também, né? O tempo todo mudando. A verdade é que nós fazemos uma previsão da nossa vida. Mas nós vemos aqui o que Provérbios diz. O homem pensa. Os nossos pensamentos são um, mas os planos de Deus são outros. Nós deveríamos viver a nossa vida, irmãos, como a Bíblia manda. Viver para a glória do Senhor. Comendo, bebendo, trabalhando, tudo. A nossa intenção devia ser uma só. A nossa intenção não era ganhar dinheiro. Nossa intenção não devia ser famoso. Não devia ser bem sucedido. A nossa intenção seria assim, ó. Tudo que eu vou fazer tem que ser para a glória do Senhor. Aí a nossa vida seria de fato perfeita, porque estaria conforme a vontade de Deus. Mas nós queremos trilhar a nossa vida, o nosso caminho, a nossa verdade, e é aí que o homem se perde. O homem só pode ser feliz quando ele anda no caminho, quando ele entende a verdade e quando ele tem vida com Cristo. Aí ele vive feliz. Pode até ganhar um salário mínimo, ou até menos que um salário, não importa, ele é feliz. Mas nós vemos uma sociedade completamente corrompida, uma competição desenfreada.
É uma ganância imensa, derruba-se matas, mata-se animais, faz horrores pela ganância, pelo acúmulo de ouro, de prata, de poder. No final, tudo isso não vai valer a pena. Só Jesus tem a vida, Ele é a fonte da vida. A morte não pôde com o nosso Senhor. Só Ele dá a vida e é Ele que tira a vida. Os assassinatos são o que, irmãos? Um desvio, um atalho. É Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida. O pecado é que faz essa separação do caminho. É o pecado que tira de nós a verdade. É o pecado que tira de nós a vida plena. O que diz lá João capítulo 3, verso 16? Deus amou o mundo e Ele envia o seu Filho para que Ele dê a vida dele em favor de nós. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus tem vida, nunca mais morrerá. E é essa vida que importa para nós. Tem gente que não quer morrer, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que faz de tudo. Irmãos, essa vida, ela só serve para a gente glorificar o Senhor. Essa vida só serve para que a gente cumpra os planos de Deus. O que importa, na verdade, não é essa vida. É a vida que Deus reservou para nós na eternidade. Através de Jesus, nós podemos então ganhar uma nova vida e vida eterna. Quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem vida nova, vida completa. O que Jesus disse para Marta e Maria? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mais uma promessa de Jesus, que Ele é a vida. E nós cremos em Jesus, cremos nessa verdade. Nós, irmãos, esse corpo vai falir. Vai falir. Já começa a dar sinais, né? Tanta dor. Hoje de manhã acordei, fui encontrar a Gilza para dar um abraço de os namorados. Faltou meu pé. O pé não quis andar, gente. E aí saí arrastando o pé. Todo dia dá uma coisa diferente. Todo dia. Ô, Marcos, vou mandar instalar graxeta, bico de graxeta, em tudo que é canto. Vocês não sabem o que é isso. É aqueles onde a gente coloca graxa no mecanismo. Tem que fazer isso. Essa vida vai acabar. E sinceramente, irmãos, para ser bem honesto com vocês, glória a Deus por isso. Porque quanto mais rápido acabar essa vida, mais rápido vai começar uma vida, e uma vida sem dor, uma vida eterna, uma vida com o Senhor. Não se assuste com o que está acontecendo, não se desanime com a tua atual situação. Creia no Senhor. Ainda que você morra, nós temos a garantia de vida eterna. Para finalizar, a última frase de Jesus: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como eu disse, Jesus é o caminho, o resto é atalho. Não há nenhuma maneira, irmãos, de nós nos aproximarmos de Deus senão por Ele. Não é por Santo Antônio, não é por São José, não é por Maria, não é por ninguém. Só tem um caminho, que é Ele. Tem que receber Jesus, tem que amar Jesus. Um tempo atrás eu ouvi uma ministração de que nós devemos pregar o Evangelho, irmãos, o Evangelho da Bíblia, o Evangelho puro, simples e verdadeiro. Sem colocar chantilly em cima, sem adocicar. Venha para Jesus, Ele te ama. Ok, de fato, venha para Jesus, Ele te ama. Agora venha para Jesus e se arrependa dos seus pecados. Não dá para você vir para Jesus e continuar com seus pecados vivendo a vida que você vive. Não, essa igreja é uma igreja inclusiva. Ela é inclusiva para os seus pecados sem ficar lá fora. Ela é inclusiva para todos. Desde que você, então, ao receber a Jesus, você tenha uma vida transformada e deixe o seu pecado. Não dá simplesmente para você querer fazer parte de uma comunidade. Nós até ensinamos domingo passado que é uma igreja. Uma igreja é um grupo de pessoas regenerados, nascidos de novo.
Igreja não é um clube social. Como é que eu recebo e como é que eu consigo vida eterna? Somente com Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém, não há outro caminho, só Jesus. Lucas escrevendo em Atos capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra principal, a pedra angular. Verso 12: não há salvação em nenhum outro lugar, pois debaixo do céu, e não há nenhum outro nome que os homens pelo qual devemos ser salvos, só Jesus. Não há religião. Não são os batistas os únicos que detêm a salvação. Não, não é a religião. Não é ser bonzinho. Não é ter um bom caráter. Não é ter a boa moral. Não é ser doador. Não é ser dar cestas básicas. Não, nada disso. Embora tudo isso seja importante. Porque se você entregou a sua vida para Jesus, você vai ter um bom caráter. Você vai falar a verdade. Você vai fazer caridade. E essa é uma outra história que nós vamos contar sobre Tiago, né? A respeito de fé e obras. Então, quem tem fé, quem teve sua vida alcançada de fato pelo Evangelho, vai ter uma boa reputação, vai obedecer. Para a gente finalizar, irmãos, Jesus então se coloca sendo o único caminho. Eu não sei pelo que você está passando, quais são as suas dificuldades, só Jesus pode resolver. Os homens não podem, os políticos não podem, nenhum governo pode, nem você pode. É claro que nós temos que estar prontos a obedecer e a fazer aquilo que é correto para que Deus use a minha vida, mas só Ele. Tem coisas, irmãos, que só Ele. Tem coisas que nós podemos fazer. Aquilo que é do homem, o homem precisa fazer. Mas aquilo que não é do homem, milagres, mudar coração de homem, só Deus. Tente convencer alguém. Você pode ser eloquente, você pode ter aí uma boa dicção, você pode ser... Não vai convencer ninguém. Você pode até, quem sabe, constranger, você pode até usar técnicas de hipnose, enfim. Você pode até arrancar lágrimas, a depender da história e como você conte. Mas vai ser superficial. Só Ele pode, de fato, nos convencer. Nós que já estamos no caminho, irmãos, não pegue atalho. Não desvie, não desanime. Ande certo. O caminho é longo? É. A porta é estreita? É. É difícil. É difícil você fazer o correto quando todo mundo está fazendo errado. É difícil você se manter no caminho quando todo mundo está fazendo errado e apontando e dizendo que você está perdendo seu tempo. É. É difícil, pastor, ficar no caminho quando parece que lá fora as coisas são mais fáceis. Quando o meu caminho está tão difícil, tem tanto pedregulho, tem tanta... Dá vontade de largar, dá vontade de ir embora. Não, continua no caminho. Todos que tentaram uma vida fácil, todas que se desviaram desse caminho, estão hoje em ruínas. E aqueles que estão afastados, a boa notícia: dá para voltar. Dá para voltar para o caminho. Agora, para voltar para o caminho, não existe atalho para voltar para o caminho. Se você desviou da rota, sabe o que você tem que fazer? Voltar. Parar da onde você está e voltar para onde você andou, até chegar num caminho de novo. Não tem como pegar um atalho do atalho. Você vai se perder mais ainda. Você lembra daquela história de Joãozinho e Maria? Que jogavam migalhas de pão para achar o caminho de volta? Você já sabe o que aconteceu, né? O pessoal que faz intervenções em cavernas vão com cordas e vão andando por dentro dos filadeiros com cordas, porque se tinha que voltar, volta para o caminho da onde veio. A boa notícia é: dá para voltar. Eu não sei aonde você está. Se você está no caminho, continue confiando, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida, nele há a salvação. Se você está nesse caminho, continue. Se você está desviado, se você está desanimado, se por algum motivo você está com desejo de jogar tudo para cima, não jogue. Continue nesse caminho. O Senhor vai te fortificar, vai te dar forças para você continuar. Esse caminho, irmãos,
está bem perto de acabar. Para todos nós, cada um a seu tempo ou coletivamente. Quem sabe essa não é a última noite, eu sempre falo isso. Quem sabe nessa madrugada você ouve um som de trombetas e de repente você já está flutuando, vindo ao encontro com Deus. Quem sabe? Mas já imaginou aqueles que desviaram? Aqueles que tentaram ser mais espertos? Eles não vão ouvir a trombeta, eles vão continuar dormindo. Mas amanhã, quando acordarem, a cama vai estar vazia. Não vão achar, quem sabe, seus entes queridos, seus filhos, seus parentes. Não vão achar. E ele vai se lembrar, eu estava no caminho, mas eu tentei um outro caminho. Essa é uma ideia, né? Isso a gente fica imaginando. Eu não tenho nem ideia como vai ser, irmãos. Mas o meu desejo é ouvir essa trombeta. E nós vamos continuar no caminho. No caminho. Amém? Abaixa sua cabeça, vamos orar. Conversa com Deus. Se o teu caminho está difícil, está cheio de pedra, diga a Ele, Senhor, me dê condições de continuar nesse caminho. Não é fácil andar no caminho da retidão, no caminho da honestidade, no caminho da santidade. Não é fácil. Quem sabe o inimigo está te apontando um outro caminho, que no princípio parece ser bem largo, não é apertado, mas a palavra de Deus diz que largo é o caminho da perdição, e muitos estão trilhando esse caminho. Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor reservou para essa noite, uma palavra de ânimo. Camila, quando eu estava orando, antes de passar a palavra a mim, ela disse, Senhor, prepara uma palavra de ânimo. Louvado seja Deus. Ela não tinha ideia de que o Senhor estava preparando desde ontem essa palavra, uma palavra de ânimo. Senhor, nos permita, Senhor, continuar nesse caminho, vivendo essa vida para o Senhor. Oh Deus, não permita, Senhor, que o inimigo venha colocando dúvidas ou tentando mostrar outras verdades. Não há outra verdade senão essa palavra bendita, a Sagrada Escritura. Essa é a sua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que aqui estão presentes. Obrigado também, Senhor, por aqueles que estão ouvindo atentamente isso que está sendo transmitido ao vivo, Senhor. E aqueles que ainda hão de assistir esse vídeo, que o Senhor fale profundamente aos seus corações, para que eles permaneçam firmes nesta verdade, firmes nesse caminho, entendendo que só o Senhor é a verdade, só o Senhor vai levar nós ao encontro com o Pai eterno. Só o Senhor pode nos dar vida eterna, Senhor. Transforme nossas vidas e alcance aqueles que estão desviados, aqueles que estão perdidos, ó Deus. Abra os seus olhos, ó Deus. Permita que eles voltem enquanto há tempo. Volte, como de forma diz a sua palavra, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Ah, Deus, nos permita, Senhor, permanecer firmes. Não permita, Senhor, que nem as dificuldades dessa terra, nem as forças espirituais nos abalem. Nunca, Senhor, passe na nossa cabeça, Senhor, quem sabe o desejo de desviar ou de desanimar, ou quem sabe de parar. Nos ajude, Senhor, a olhar sempre para a sua cruz. Firmes, constantes no Senhor. Assim nós oramos, pedindo a sua bênção especial para aqueles, ó Deus, que estão enfermos, aqueles que não puderam estar aqui. Peço também sua bênção especial pela vida de meu filho, que completa mais um ano de vida, o meu companheiro de todas as lutas, ó Deus, que o Senhor fortaleça esse homem, ó Deus, para que ele continue te servindo com toda a alegria, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Quero então me despedir de você que está em casa. Domingo a partir de 10h30 e também 19 horas nós estamos aguardando você que não pôde estar presencialmente. Vamos embora, estamos esperando.